Aqui é o pastor José da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. Eu quero convidar a todos do estado de Pernambuco para que sigam os meus vídeos na rede social. Estamos gravando esses vídeos para levar o conhecimento a todas as pessoas do estado de Pernambuco e do Brasil. Eu quero ler uma palavra, na palavra de Deus, um versículo, que se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, e o versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Nós aqui a gente vê Deus, Ele criando, Ele formando o homem, o primeiro ser vivente da terra, o homem, sua imagem, conforme a sua semelhança, para que ele possa dominar. A palavra dominar, aqui, o homem sendo uma raça humana, Deus está falando não somente para aquilo, façamos o homem, não somente para ele. Que o Novo Testamento revela como a Trindade, mas para todo o exército do céu, incluindo os anjos, nossa imagem. Refere provavelmente a qualidade tais como razão, personalidade, intelecto, além da capacidade de relacionar, ouvir, ver e falar. Tudo isso é característica de Deus, que Ele escolhe reproduzir na raça humana. Domine sobre a terra, o domínio sobre a terra. Deus criou o homem para ser o seu agente em seu reino, para governar e dominar o resto da criação. Inclusive as forças satânicas agressivas, que logo em seguida violaria a lei de Deus. O homem tem o dever de, como o Novo Testamento diz, de resistir às astutas ciladas do diabo. Foi Deus quem o criou nele. Deus criou o ser cheio de sabedoria. Como nós vemos em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Em Efésios, capítulo 4, versículo 24. Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Em 1 Coríntios 11 e o versículo 7. O homem foi completo. Ele não foi incompleto. Aqui estava uma obra realizada e formada por Deus. Deus criou o ser humano, macho e fêmea, a sua própria imagem.
Este versículo introduz a expressão que a pedra fundamental da compreensão bíblica do ser humano, imagem de Deus. A imagem de Deus é apresentada antes e acima de tudo em relação a um conceito social ou comunitário de Deus único. E disse Deus, está no singular. E disse Deus, façamos no plural o homem, a nossa, está no plural, nossa imagem. Muito estudioso interpreta este uso tanto do singular como do plural como uma alusão à Trindade. Um Deus e o mesmo assim uma comunidade de pessoas. Dando a sequência, Deus então cria o ser humano à sua própria imagem. Nesse ponto de partida extremamente importante, a Escritura enfatiza um aspecto particular da natureza humana, ou seja, aquilo que corresponde ao aspecto social ou comunitário da natureza de Deus. Deus cria o ser humano como homem e mulher. Não há diferença. Não um indivíduo solitário, porém duas pessoas. E mesmo assim, quando continuamos a leitura, nós descobrimos que os dois são, no entanto, um. Capítulo 2, versículo 24, de Gênesis. A comunidade que reflete a imagem de Deus é uma comunidade especial, a comunidade de um homem e uma mulher. Quando Deus escolhe criar o ser humano, a sua própria imagem, ele criou um casamento, uma família. A comunidade da família é um reflexo da comunidade em Deus. A sua identidade, vida, pode proceder de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 14 e o 15. O fundamento do reino. 1 e 26 de Gênesis a 28. 2, 16 a 17. O domínio delegado ao ser humano. O domínio delegado ao ser humano. Ao criar o ser humano, o soberano do universo elege delegar ao ser humano domínio sobre a terra. Versículo 28. O poder, a autoridade do ser humano para o exercício deste governo tem a sua origem no desejo de Deus de fazer o ser humano a sua própria imagem e semelhança. A habilidade do ser humano para manter o seu papel como governador delegado da terra repousará na sua obediência. Continua ao governo de Deus como rei de tudo. O seu poder para reinar na vida apenas irá até onde vai a sua fidelidade em obedecer a leis de Deus. Verifique 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 e o versículo 16. Então, enquanto a pessoa está obedecendo, tem a fidelidade com Deus, então ele está no governo de Deus. Mas quando ele parte para outro caminho, ele já saiu totalmente da fidelidade de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis 1 e 31.
o valor humano, o valor que tem o homem. 1:26 a 28 de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e versículo 28. O valor intrínseco do ser humano. O ser humano é distinto do restante da criação. O conselho divino e o trino determinou que o ser humano deveria ter a imagem e a semelhança de Deus. O homem é um ser espiritual, que não é apenas corpo, mas também alma e espírito. Ele é um ser moral, cuja inteligência, percepção e autodeterminação excedeu muito os de qualquer outro ser terreno. Esta propriedade ou característica possuída pela humanidade e a sua prominência na ordem da criação implica no valor intrínseco e não somente da família da humanidade, mas também de cada indivíduo humano. A capacidade e habilidade constituem a responsabilidade. Nós nunca deveríamos estar felizes em viver num nível de existência inferior. Aquele em que Deus tornou possível que nós vivêssemos, nós devemos lutar para ser melhor que podemos ser, alcançar os níveis mais altos que podemos atingir, fazer menos e ser servo infiel da vida que nos foi concedida. Versículo, o Salmo 8, versículo 4, versículo 5, você vai ver a referência aí na sua Bíblia. E o 139, versículo 13 e 14. Devemos ser fiel em todas as coisas, porque Deus, Ele nos formou para isso, como a sua imagem. Ainda você vai ver, no versículo 28, deste mesmo livro, ou que seja, no capítulo 2, e o versículo 1, no Salmo 68, o versículo 11, você vai ver uma resposta adequada para esse estudo que nós estamos dando da formação da raça humana. Antes da queda do homem, antes do homem ele cair em pecado, a Bíblia diz que todos pecaram, não tem ninguém livre do pecado, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Antes da queda, aonde original do meio ambiente do ser humano, na terra deve ser distinguida do que ele veio a tornar-se após o impacto da queda do homem. A maldição e o posterior dilúvio veio por causa da queda do homem. Isaías capítulo 45, versículo 18, Romanos 8, 20, 2 Pedro capítulo 3, versículo 4 a 7. A desarmonia agrícola, zoológica, geológica, meteorológica, a qual a criação ficou sujeita e não deve ser atribuído a Deus. A culpa é do homem, não de Deus. A vontade perfeita de Deus como o Rei Criador do universo não se manifesta na presença da morte, doença, discórdia, desastre, assim como não está presente no pecado humano. O nosso mundo atual não reflete a ordem do reino que Deus originalmente previa para o bem-estar do ser humano.
na face da terra, nem reflete o reino de Deus na forma como ele será. Em última análise, experimentado neste planeta, ao compreendermos isto, devemos ser cautelosos e não atribuir a vontade de Deus aos atos de Deus, aquela característica do nosso mundo, que foram o resultado do colapso da ordem original de Deus, em virtude da queda do ser humano, da desobediência, do pecado. Tudo isso que está acontecendo, a culpa é do homem, não de Deus. É porque o homem é perverso, o homem é ruim. A Bíblia diz que ele é mau desde do seu nascimento, ele já tem a natureza maligna. E nem o ser humano está livre desse ato. No momento que ele cria uma revolta, uma raiva, um ódio, é o diabo na vida dele. Então ele tem o poder e a autoridade dada por Deus de repreender este mal. Na hora que ele se levanta para se rebelar ou desconcordar, é Satanás na vida dele. Então devemos ter cuidado nesses atos. Deus não recebe essa atribuição. Não, eu estou assim porque Deus quer, eu estou assim porque Deus ele permitiu. Não, senhor. Tudo é o pecado da humanidade. O sofrimento, a desconcorda, a crise financeira, tudo é pecado da raça humana. Não se queixe de Deus. Deus vai dar um bom tempo. Deus vai dar isso. Jesus disse que no mundo tereis aflição e tribulação. Mas tenha ânimo, que ele venceu. Para que nós podemos herdar a vida eterna. Aqui neste mundo, nós não temos sossego. O sossego é esse mesmo. É falsidade. É desconcorda. É um querendo ser melhor do que o outro. É assim mesmo, a guerra é essa. Porque é obra do pecado do homem, da desobediência do homem, não de Deus. E que os irmãos continuem orando por mim, para que Deus continue me ajudando e me dando sabedoria em tudo, em nome de Jesus.